Bom, dando sequência nisso, a gente tem um assunto de padrão interno. Padrão interno também é um composto que nos ajuda no monitoramento da qualidade de resultados, tá? Ele tem características muito similares aos compostos que a gente escolhe para ser os nossos surrogates. A diferença principal entre um padrão interno e um surrogate, um composto que a gente usa para padrão interno e um composto que a gente usa para surrogate, é que o padrão interno ele não tem curva de calibração, tá? Ele faz parte da curva de calibração dos seus analíticos de interesse. Então, o nosso processo de montagem da curva de calibração vai ficar diferente, que é o que a gente chama de padronização interna. Quando eu tenho um padrão interno no meu método, e aí, ó, muito cuidado na hora de escolher o padrão interno, porque ele vai entrar na sua referência de quantificação. Ele vai fazer parte da sua curva. Então, se ele realmente não tiver as mesmas características do seu composto de interesse, ele pode mais te prejudicar do que te ajudar, tá? Então, muito cuidado. Na hora que a gente escolhe, olha, para esse analito de interesse, esse é o meu padrão interno, o que vai acontecer é que na hora que eu montar a curva de calibração para esse composto de interesse, as áreas, a resposta que a gente vai ter para levar para o eixo Y da curva vai ser a razão do meu analito de interesse com o meu padrão interno. Então, muito cuidado. Eles nos ajudam muito porque ele é adicionado antes de entrar no equipamento. Então, não necessariamente ele faz parte da rota, tá? A gente tem algumas divergências desse assunto de acordo com alguns segmentos, tá? Mas depois eu já comento com vocês. Mas, no geral, os padrões internos, eles são adicionados depois que as amostras já passaram pelo processo de extração. Eles são adicionados antes da entrada dessas amostras no equipamento para serem analisadas, tá? Logo, se eles não têm curva de calibração e se eles fazem parte da curva de calibração do seu analito de interesse, o resultado dele no final, para você saber se tá bom ou tá ruim, não vai ser em relação à concentração, vai ser em relação à resposta dele, tá? E aí, o que acontece? A gente constrói a curva de calibração, esse padrão interno faz parte. Lembra que o padrão interno também tem que estar presente lá na validação, que é a referência de desempenho do seu método. Na rotina, a gente já conhece qual é a performance desse padrão interno no método, tá? Não é no controle que a gente descobre, e sim que a gente vai acompanhando de acordo com uma referência lá da validação. Então, cada padrão interno que você escolhe, né, a concentração para ser adicionado em todas as amostras também, no final a gente vai ter a resposta dele, vai ter o indicativo se ele tá bom ou tá ruim, de acordo com a resposta. A área, a intensidade, aí depende do método que a gente tá falando, né? E aí eu preciso entender, porque em alguns casos, se esse padrão interno, ele não ficou legal, a sua quantificação pode ficar errada, tá? E aí veio uma das perguntas, se a gente pode trabalhar com carta de controle para monitorar o desempenho do padrão interno. E podemos, tá? A gente pode, se esse é o nosso interesse, a gente pode construir um período preliminar em cima de áreas, em cima de respostas de padrão interno, para entender esse desempenho. Só um cuidado, né? Normalmente, como esses padrões internos, eles fazem parte da nossa curva de calibração, é a partir da curva que a gente costuma tirar os critérios, que aí fica mais direcionado. O que acontece? Se a gente está trabalhando hoje, processamos uma curva de calibração e tá tudo limpinho, que eu acabei de fazer uma manutenção preventiva no equipamento, tá tudo em ordem, e as minhas áreas do padrão interno ficam excelentes, bem parecido com o que eu tive na validação. E eu começo a utilizar esse método, essa área, essa resposta, ela pode cair.
enquanto a gente estiver tendo respostas aceitáveis de limite de quantificação, tá valendo o meu método. A partir do momento que essa intensidade cai muito, aí eu já preciso parar. E esse é um indicativo, tá? É muito importante, então, quando a gente traça a curva de calibração, a gente verificar como que ficou a resposta do meu padrão interno nas curvas, tá? E aí, na sequência, a gente vai monitorando essa variação dentro dos controles e dentro das amostras. Porque, diferentemente do surrogate, o surrogate não faz parte da sua referência de calibração. Ele tem a calibração própria dele, a curva de calibração dele mesmo. O padrão interno, ele fez parte da referência. Então, se a intensidade do padrão interno tá muito baixa, ou eu esqueci de adicionar, né, sem querer, o padrão interno, a nossa quantificação vai ficar errada. Então, para quem trabalha com padrão interno, a verificação da resposta dele em todas as amostras, em todas as amostras de controle, é essencial para eu garantir que não houve nenhuma interferência no processo de quantificação. Tudo bem? Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Lanço na carta os dados dentro dos critérios definidos nos métodos. Sendo assim, o objetivo da carta é de verificar falta de controle no método, ou seja, uma tendência. O que eu acho? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Você já tem critérios definidos. Esses critérios definidos veio de um processo de validação e de incerteza, ou esses critérios vieram da sua referência de metodologia? Esse seria um primeiro ponto, tá? Se veio da validação ou da incerteza, vale a pena você fazer o processo preliminar para conferir se tá tudo certinho, né? Essa fase preliminar e a construção, tá? Se veio do normalizado, você pode trabalhar com ele depois que você fez a verificação do método e tá tudo em ordem. Quando a gente fala da carta de controle, vamos colocar aqui como exemplo a carta de Schwartz. Essa carta, o objetivo é a gente acompanhar a precisão desse método, verificar situações fora que a gente precisa tomar ação imediata, e muitas vezes a gente faz isso automático, tá? Processa, o controle deu fora, você vai lá e já prepara outro. E aí pode ser que ele volte para dentro. O que acontece muitas vezes é que isso não é registrado na carta, né? E aí a gente perde um pouquinho o histórico do que aconteceu. Que o pessoal fala que não gosta muito, né, de lançar pontos fora. E aí substitui. Eu não preciso fazer isso. Naquele dia, eu passei o controle, coloquei o resultado e tava fora. Eu paro, corrijo, vou injetar um novo controle, vou plotar. Se tiver dentro, eu sigo vida. E aí, é importante que a gente tenha ali disponível uma aba, um local, um campo, que a gente coloque a observação, que é o que foi que você fez. Porque pode ser que esse padrão estava no finalzinho e você preparou novamente. E aí, você começa a ter a criação do histórico daquele método, tá? Além dessas situações fora de controle efetivamente, a gente tem os monitoramentos de tendência. E, gente, assim, monitoramento de tendência é para ser um aliado nosso, tá? Que ele vai dando indicativos de que você vai ter problema, tá? E aí a gente tem alguns critérios de interpretação. Por exemplo, se a gente tiver 7 pontos consecutivos, 7 resultados consecutivos, que são ascendentes. Uma hora dá 1, uma hora dá 1.2, uma hora dá 1.4, uma hora dá 1.6 e o negócio vai subindo. Se a gente tiver 7 observações com essa ascendência, é um indicativo de tendência. O seu 8º ponto pode já sair fora do seu controle. E se você parar, se você se antecipar nessa tomada, de novo você começa a conhecer um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de recursos para não deixar o problema acontecer. Se antecipar nessa tomada de decisão, tá? Então, assim, eu acho fantástico
você realmente usar a carta de controle para monitoramento de tendência, que é para isso que ela veio. Outro ponto importante das cartas de controle é a questão de quando eu encerro a carta, né, que eu estava falando para vocês. Não necessariamente eu preciso encerrar uma carta. Lembra que ela é monitoramento contínuo, enquanto o seu método, naquelas condições que ele foi validado, verificado e construída a carta de controle, desculpa, enquanto ele tá valendo, a sua carta tá valendo. O que acontece é a gente encerrar em alguns períodos com as análises críticas para não ficar um gráfico muito poluído. Então, dependendo da sua periodicidade, da sua demanda, dos controles e de amostras, você pode estipular quando que você vai encerrar a carta e começar uma nova, mas isso em relação visual. Eu não preciso construir uma fase preliminar novamente, se eu não alterei nada no método, tá? É só por uma questão de interpretação dessas cartas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tati, se eu não rodo meu método sempre e uso carta de controle, posso avaliar o erro sistemático? O erro sistemático você sempre vai poder avaliar nas cartas, tá? O que acontece é que é bastante importante você ter as informações contínuas e completinhas. Então, por exemplo, para você avaliar erro sistemático, você tem que ter a informação da data, mesmo que você não use esse método todos os dias. A informação da data que você está passando o controle, a informação de quem fez aquele controle, quanto deu, porque aí você constrói o racional. E aí não tem problema se você usar esse método uma vez por semana, por exemplo, tá? Não tem problema algum, pode continuar usando a carta de controle e ela vai te dar esse indicativo de erro sistemático sim, tá? Beleza? Bom, então, o que acontece? Os surrogates dá pra gente trabalhar com carta de controle e para quem tá trabalhando, para quem tá iniciando agora nessa abordagem, eu sugiro a carta de Schwartz, tá? Que é uma carta que a gente monitora a precisão do método ao longo do tempo e ela é construída, e lembre-se que tem que ser... A gente coloca assim, ó. O abastecimento dessa carta, os dados de entrada, vai depender sempre da sua amostra de controle. Então, por exemplo, se eu escolher uma amostra de controle como uma solução padrão, que eu verifico a minha curva de calibração, eu vou processar esse cheque de curva, e aí tem vários nomes, né? Que tem por aí também as variações de nomes de amostras de controle, mas esses compostos vão verificar a minha referência de calibração. Se eu escolher o que eu quero fazer com essa amostra de controle? Que resposta eu quero ter dessa amostra de controle para que vá me levar a fazer um monitoramento? Então, olha, o cheque de curva, por exemplo, geralmente ele é feito numa concentração fixa. Você define, de acordo com a sua faixa de trabalho, o seu cheque de curva. E você sempre vai verificar a sua curva de calibração com aquele cheque naquela concentração. Logo, a carta de controle que vai ser desenhada, vai ser construída para essa amostra de controle, que é o cheque de curva, tem que estar relacionado a isso. Então, se eu vou processar o cheque de curva, ele vai me dar o valor de concentração e eu tenho um valor de concentração esperado, eu vou levar essa informação lá para minha carta de controle. E toda vez que eu passar esse cheque, eu vou plotar na carta de Schwartz. Tudo bem? E toda carta de controle tem a sua interpretação, tá? Deixa eu ver aqui. Tati, minha dúvida é com relação a métodos com preparo de amostras demorado, por exemplo. O que seria para você um preparo de amostra demorado, por exemplo? Conte-me mais aqui. Preparo tudo durante o dia e deixo rodando durante a noite. Caso haja reprovação na amostra de controle, posso simplesmente rodar um novo padrão ou devo reprocessar a batelada de amostra? Excelente essa pergunta.
Agora entendi. Isso é muito comum, tá? Pra gente ganhar tempo, a gente costuma fazer isso sim, não é só você não, tá? Só que quando a gente faz isso, a gente tem um compromisso pro benefício de ganhar tempo. Eu vou colocar o meu batch junto com amostras desconhecidas, tem o meu controle, os meus controles, depende. Eu vou processar tudo no dia seguinte. Se esse meu controle deu problema, eu sempre começo processando dos controles para as minhas amostras desconhecidas. Se o meu controle já deu problema, eu já preciso parar e entender. Se foi um problema pontual, e aí você pode ir lá preparar um controle novo e colocar ali no final para ver se está tudo bem, ok. Mas pode ser que esse problema não seja pontual. E aí que vem o compromisso. Se não é um problema pontual, eu condenei a minha batelada de amostras, tá? Então, depende um pouco. A gente tem que avaliar com bastante cuidado essa tomada de decisão, tá? Que aí a carta te ajuda nesse sentido. Se isso já aconteceu outras vezes, porque às vezes é um problema pontual, como por exemplo, eu esqueci de colocar padrão interno no meu controle e o processamento ficou errado. Aí eu preparo um novo, coloco o padrão interno, coloco para correr novamente. E se eu identifiquei que é um problema pontual, as minhas amostras que não sofreram esse problema, tá liberado. Se não é um problema pontual, aí a minha batelada está comprometida, sob suspeita. Tem que preparar de novo. Tudo bem, Júlio? Dureza isso, né? É triste quando isso acontece, sei bem. Mas faz parte do jogo. Tá? É os compromissos que a gente assume. Bom, só pra gente ir fechando aqui, deu pra entender um pouquinho a diferença de padrão interno, de surrogate. E nesse momento, o nosso racional vai ser para a carta de controle, que a gente vai falar mais sobre isso. O nosso racional tem um método analítico, esse método analítico pede alguns controles. Nós vamos ver na próxima live da semana que vem quais são os controles possíveis para a gente trabalhar de acordo com o tipo. Vou trazer alguns exemplos, porque esse universo é gigante. Eu conversei até com uma cliente na semana passada sobre esse assunto, semana passada ou retrasada, não me recordo, sobre esse assunto, que ela tem um método de análise de voláteis na área ambiental, e ela queria saber que a gente tem a regrinha, né, que um batch de 20 amostras precisa de um conjunto de controles, né, que ande junto com essa batelada analítica. E aí, lá, eles praticam 6 amostras de controle. Branco, LCS, duplicata, branco fortificado, amostra fortificada, em duplicata. Sei que são 6 controles. E aí, a cada 20 amostras, são 6 controles. E aí, o que acontece? Eu preciso de todos esses a cada 20 amostras? Ou eu posso estabelecer uma periodicidade diferente para o uso dessas amostras de controle para esse método? Então, é isso que a gente vai conversar no próximo. Se vocês tiverem curiosidade sobre esse assunto, pode mandar direct, que aí eu já coloco aqui para a gente poder conversar na próxima, tá? Então, voltando no racional, a gente tem um método analítico. Esse método analítico vai pedir alguns controles. Cada controle, cada amostra de controle tem um objetivo, tá? Não façam só para mostrar para a auditoria que vocês têm. Usem o dado da amostra de controle a favor, tá? De acordo com as amostras de controle que você escolher, nós vamos passar para qual tipo de carta de controle a gente usa. O principal que eu falei para vocês é a carta de Schwartz, tá? Depois a gente tem cartas de amplitude. Eu falei para vocês também hoje que a gente tem a carta de valor-alvo, que também é muito bem-vinda quando possível. A gente tem a carta de diferença, a carta de amplitude, e a gente vai fazendo essas associações ao longo dos nossos bate-papos aqui. E não esqueçam, toda carta de controle tem uma interpretação, que é um ponto fora, ou acima ou abaixo do seu critério, ou as famosas tendências, tá? E aí eu vou passar para vocês, eu tenho aqui na minha monografia de mestrado, que eu trabalhei, eu criei um diagrama
para interpretar um pouquinho as cartas de controle e os critérios. Então, no nosso próximo bate-papo, que eu falo pra caramba, de repente eu olho, o tempo já tá acabando, sabe? No próximo bate-papo, a gente vai dando sequência nesse racional. Amostras de controle, tipos de carta de controle e a interpretação dessas cartas de controle. Fiquem muito à vontade para mandar para mim o que vocês têm de dúvida, de interesse. A ideia é fazer esse bate-papo, porque muitas vezes a gente tá ali no laboratório e não tem muito com quem conversar sobre isso, né? Então, a gente pode conversar aqui às quartas-feiras no Qualitate. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Tati, e para métodos titulométricos, onde não há curva de calibração, qual o melhor racional a ser utilizado? Ótimo. O que acontece? Para métodos físico-químicos tradicionais, titulométricos, que não tem curva de calibração, a amostra de controle, por exemplo, de cheque de curva, dispensável, não precisamos fazer. Mas a gente tem outras amostras de controle que podem ser colocadas e trabalhada com carta de controle. Por exemplo, as duplicatas. As duplicatas, que são amostras de controle, para esses métodos titulométricos, são muito bem-vindos, né? O que a gente tem também, em alguns casos, para alguns métodos, tá? Seria padrões de referência que a gente faz a calibração. Então, ele tem concentração conhecida. Eu vou testar o meu método, a performance do meu método titulométrico, na obtenção de um resultado exato e preciso. Então, eu também posso trabalhar com os métodos titulométricos, com as cartas de controle de Schwartz, com as cartas de controle de amplitude, diferença. Elas são bem-vindas para essas amostras, tá? Então, acho que é isso, eu respondi aqui. Mas se ficou mais dúvidas em relação, pode contar para mim o que acontece ali no laboratório, os métodos que vocês trabalham, que aí a gente vai fazendo esses bate-papos às quartas-feiras, tá bom? Bom, por hoje vou parar por aqui. Muito bom estar aqui novamente. As perguntas que eu ainda não respondi. Carta de branco. Carta de branco, nós temos que tomar cuidado com esse assunto. Como nós vamos falar do branco da próxima vez, aí eu retomo isso aqui, tá bom? Vou deixar até anotadinho aqui. Por conta das divergências. Carta de controle também não vale para ensaio que não é quantitativo. Tá? Então, tome cuidado. Preciso de um valor numérico, ou de resposta ou de concentração, tá? Aquele presença e ausência não rola carta de controle. Só uma dica. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui novamente. Agora, os nossos encontros estão apelidados, né? Então, a gente se vê no próximo Qualitate na próxima semana. E não se esqueçam, continuem seguindo a gente nas redes, mandem todas as suas dúvidas. A gente está à disposição para conversar, para bater papo e esclarecendo algumas coisas para a gente ficar cada vez melhor aí nos ambientes de laboratório de ensaio, tudo bem? Logo mais também chega o TZF Play, a nossa plataforma, que vocês vão ter disponível muito conteúdo gratuito, inclusive as lives. Tá? Todas as lives vão ficar salvas lá para vocês assistirem quando quiserem, tá bom? Mandem sugestão, mandem dúvidas e a gente vai se vendo semanalmente, tá bom? Boa noite, até a próxima. Tchau!